Gostaria de ler em Gênesis, capítulo 6, verso 13 e 14. O título é: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de boi, farás comprimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nós estamos vivendo um tempo semelhante aos dias que Noé construiu a arca. Um tempo que as pessoas esqueceram do Criador. As pessoas esqueceram da lei de Deus. Deus é justiça, Deus é ordem, e Ele ordenou que nós tivéssemos uma conduta perante a sua palavra. E naquele tempo as pessoas esqueceram de Deus. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, que casavam, bebiam, comiam, casavam e se davam em casamento, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Só que dessa feita, nessa segunda vinda, não será o derramamento de sangue, será o juízo. Jesus já veio derramar o seu sangue para que todo aquele que nele venha crer e venha ter a obediência à palavra e venha remir os seus pecados, que venha lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estará preparado para habitar na Nova Jerusalém. Eu gostaria de ler uma passagem de um culto realizado pelo profeta desta era, o irmão William Marion Branham, onde ele lê essa escritura que eu li em Gênesis, e ele fala sobre um pouco como construir uma arca, como foi feito esta arca. Lembramos que o natural, ele sempre vai nos levar ao espiritual. Então foi dito a Noé, aqui está escrito, é uma parte de um culto que eu vou retransmitir para vocês. A arca havia uma delas que Noé construiu uma válvula de escape. A arca é uma válvula de escape que Noé construiu. Foi aquela que Moisés foi colocado. A terceira foi a arca do testemunho. A primeira foi a arca de Moisés que foi colocado ali no Egito para salvar aquele bebezinho. Depois foi a arca do testamento. E a terceira foi a arca que Deus orientou a Noé. É dela que eu quero falar. E a terceira foi a arca do testemunho para Israel. E quando todos se consumavam na quarta, sendo Cristo Jesus. Na verdade, a quarta arca será Cristo Jesus. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho como que você faz para entrar na quarta arca, que é Jesus Cristo. Vamos voltar agora e começar na primeira em Gênesis e ver como a preparação foi feita para a arca.
e ver se isso não tipifica exatamente a Cristo. E todos aqueles que se reuniram em cada arca viram a reconciliação através da arca. Tudo foi preservado através do julgamento, e tão certo como foi preservado no tipo, quanto mais somos nós preservados em Cristo. O verdadeiro antitipo de todas as arcas. Ele é maravilhoso. Então observamos lá atrás que Deus disse, Noé disse, quero que faça de um determinado tipo de madeira. Agora não seria qualquer madeira que funcionaria. Temos que ter um determinado tipo, que deve ser da madeira de golfo. A madeira de golfo agora foi, e estava ali estudando, eu estava estudando ali em algumas semanas, dizendo o pregador William Branham sobre o que era madeira de golfo. E ela era uma madeira macia, maleável. E agora foi com isto que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada, uma madeira maleável. Esse é o crente, uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria, ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento de doutrina, mas maleável, que se encontra bem na palavra de Deus, para ser facilmente utilizado. Observamos que era a madeira que absorvia a umidade facilmente. Absorvia a umidade. Agora, uma coisa, um homem maleável nas mãos de Deus poderia ser uma grande coisa para Deus. Ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Ou seja, se você é maleável, você pode ser uma grande coisa para Deus ou para o diabo. Agora, se a arca construída com uma madeira que era maleável e absorvia a água, não demoraria muito para que ficasse encharcada, e ela afundaria imediatamente, se tornaria pesada, porque a madeira de golfer é bastante leve e a água infiltraria logo através dela. Olha que paradoxo! A madeira que Deus orientou a Noé a fazer a arca, ela era tão maleável, tão fraca, que se ela caísse dentro d'água, ela encharcaria de água e afundaria. Mas Deus determinou a ele que ele fizesse com esta madeira. E essa madeira, ela foi, vou acabar de concluir aqui, ela foi betumada. Vamos chegar até o betume. Então isto é que penso hoje. Eu creio que o problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje, não desejam entregar completamente, mas vão atrás do erro. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada. Não pode seguir adiante. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. Ou seja, se aquela arca não tivesse o betume que Deus mostrou a Noé como fazer, e betumar, ela estaria afundando. Levando para os dias de hoje, se você não tiver o betume, que é o Espírito Santo, você vai afundar, você vai encharcar no lodo do pecado, você vai ser atraído pelas coisas de Satanás. Ele roubará a sua salvação. Então, que tipo de Espírito Santo? Então, o tipo que de Espírito Santo formou o caminho ali, mas eles não podiam permanecer assim. Então Deus disse para Noé:
betume por dentro e por fora, dos dois lados. Betume, passa o betume nessa madeira, por dentro para a chuva não bater, e por fora para fortalecer a arca. Então eu estava pesquisando de que era feito o betume. Eu fui, encontrei e olhei em um velho dicionário. Descobri que significava betume no grego. Descobri que betume significa uma coisa, como eles obtinham o betume. Eles tiravam de uma árvore e era como uma resina. E eles batiam e ferviam, e então derramavam e se tornava betume. Que coisa linda! Na madeira, antes dele ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano, Cristo na sua humildade, sendo humano, e a igreja, a sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que seu próprio corpo espiritual aqui na terra, pois Cristo foi talhado e a vida saiu dele para que pudéssemos aplicar na igreja. Aleluia. Agora esta madeira de golfo maleável, quando eles despejaram aquele betume quente sobre ela, observei rapidamente, por dentro e por fora, aquilo deixava selada. Amém? Vê você isso? Um selo maleável, embebido de palavras de Deus. Cristo derramou o Espírito Santo ardente. Amém? Ele não penetra quando está frio, tem que estar quente. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. Eles tomavam aquela madeira de golfo maleável, uma grande concha, e derramava aquilo na madeira de golfo, e realmente macia, preparada. Então, do lado de dentro e do lado de fora, aquele betume penetrava e envolvia como aço. Nenhuma água podia infiltrar ali de forma alguma. Era a proteção. Aleluia. Como é maravilhoso a gente fazer uma reflexão sobre isso, levando para nós nos dias de hoje. Nós somos madeira. Que tipo de madeira você é? Esta é a pergunta. Você é maleável às coisas de Deus? Você deixa Deus penetrar em você da forma de um betume? E aqui foi feita essa tipologia. Aquela arca, aquela madeira era muito fraca. Aquela madeira, se ela fosse colocada totalmente construída, aquela arca, sem colocar aquele betume, aquela arca não aguentaria o peso daqueles animais que estavam ali dentro. Aquela arca não suportaria a chuva. Aquela arca, ela estaria totalmente embebecida pela água. Mas quando foi colocado o Espírito Santo, o betume, que é o Espírito Santo, ele blindou aquela arca. E que Deus quer fazer com nós, a igreja do Deus vivo? Ele quer blindar a sua igreja, betumar com o Espírito Santo. E para que você tenha o Espírito Santo, para que você tenha este betume, ele tem que ser levado ao fogo. Ele tem que ser levado para ferver ao fogo. Então é necessário que você tenha o fogo de Deus para receber o Espírito Santo. O fogo vai queimar todas as impurezas que estão diante de você. E nós aprendemos com esta leitura, com essa tipologia, que Cristo, Jesus Cristo, hoje, Ele é a salvação, e Ele é a arca da salvação. Quando aqueles animais, Noé e a sua família,
aquelas 8 pessoas entraram na arca, a porta da arca se fechou. A porta foi fechada pelo próprio Deus. E lembre-se, hoje Jesus Cristo é a arca, e Ele está com a porta aberta. Dentro desta arca está a sua salvação. O mundo passará por grandes tribulações, o mundo passará por bombas, como foi citado aqui. As armas atômicas estão todas elas apontadas para as grandes potências. É chumbo grosso, chumbo trocado, e você tem que estar atento a isto, meu ouvinte. A arca é Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo está sendo dita através de vários tipos de mídias. A informação que Jesus Cristo está voltando está em todos os veículos de comunicação. Nós estamos aqui hoje, aqui no Largo da Concórdia, mostrando que ainda há uma arca para você, Jesus Cristo. E há para você também, para você ter essa grande oportunidade de ser salvo. Não é só entrar na arca, é receber o betume, que é o Espírito Santo, que foi derramado ali naquele dia em Pentecostes. Ali, aquelas pessoas foram convidadas a receber o Espírito Santo, a receber o betume. Foi aonde Pedro, devidamente cheio do Espírito Santo, fez a pregação, e eles perguntaram o que eles poderiam fazer para receber o Espírito Santo. E Pedro nos disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa é para vós que estão presentes, para vossos filhos, para os que estão longe, isto é, para quando o nosso Senhor Deus chamar. E esta mensagem está chamando: arrependa dos seus pecados, receba o batismo em nome de Jesus Cristo, receba o betume, que é o Espírito Santo de Deus, para que você possa ter descanso para as suas almas, para que a sua alma esteja descansada, repousada em Cristo. E esta voz está sendo ecoada aqui hoje, chamando para que você se arrependa dos seus pecados, para que você faça uma análise do que aconteceu com este mundo. Lembre-se, este mundo receberá 3 batismos. Já foi batizado uma vez com água. O mundo se acabou. Noé pregou por 120 anos. Ninguém creu na pregação de Noé. Apenas 8 pessoas. Veio Jesus, derramou seu sangue no Calvário. Houve terremoto, houve ressuscitação de mortos. Ele foi até o inferno e pregou para aquelas almas. Deus abençoe, irmão. Aquelas almas que pereceram nos dias do dilúvio, e elas não se arrependeram dos seus pecados. Aquelas almas ouviram o próprio Deus dando uma oportunidade para elas, porque elas não aceitaram, porque elas não tinham um lugar para descer o betume. Elas não eram madeira de golfe, elas não eram flexíveis e maleáveis. Lembre-se, para você dar a vida eterna, você tem que ser flexível, maleável na mão de Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar em sua vida. E ali Jesus pregou para aquelas almas encarceradas, e elas rejeitaram a pregação. Aí veio Jesus, disse que ele viria pela uma segunda vez, e ali ele derramou o sangue dele no Calvário, para que você possa ver aquele pacto que ele fez de salvação para com o homem, ele se tornando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele deixou o Evangelho para que nós possamos nos santificar através da palavra,
E Ele disse que virá pela segunda vez, aonde Ele encontrará conosco nas nuvens, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão subir com Ele nos ares. E depois disso só resta o juízo, só resta a tribulação, só resta a perdição das almas, só tormenta, como Humberto diz, bombas, guerras, terremotos, perseguições. E você vai querer ficar aqui para o fogo eterno, para juízo. Lembre-se, a pregação que nós estamos fazendo serve para salvar você, meu ouvinte, para salvar a sua alma, mas também serve para condenar aqueles que não receberam, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, aqueles que recusaram a palavra do dia, aquelas pessoas que recusaram a palavra de Noé. Elas foram condenadas a viver no lago de fogo, a ter o fim no lago de fogo. E hoje, essa mensagem a qual nós pregamos está convidando a você, meu ouvinte, saia do sistema religioso, entre no abrigo de Cristo, entre na arca que é Cristo, peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo, viva uma vida consagrada para Cristo, tenha a mente de Jesus Cristo. Conforme você vai ouvindo a palavra de Jesus, o seu corpo se fará a palavra de Cristo, o seu tabernáculo habitará Jesus Cristo em seu tabernáculo, em seu corpo, na sua casa, e você será testemunha de Jesus Cristo. Habita Jesus Cristo em seu coração? Esta é a pergunta. De que forma Jesus Cristo habita em você? Você sente gozo nessas palavras? Você reflete no juízo? Você faz um exame introspectivo de você mesmo? Você já analisou da forma que você está vivendo? Você terá vida eterna? A vida que você vive hoje te conduzirá à eternidade? Já parou para pensar se há alguma acusação dentro de você? Arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo e entre na arca, porque a arca hoje da salvação é estar em Jesus. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. A arca de hoje